iniciada, presidente. Ok, boa tarde, senhores, dando início à sessão... Aguarda só um momentinho, presidente, agora só um momentinho, agora. Boa tarde, senhores, dando início à sessão do dia 24 de 5 de 2021, a segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Doutor Jorge. O seu áudio, Jorge. Boa tarde a todos. Doutor José Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. E doutora Denise. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Tá, doutor Walker, o senhor já está gravando, né? Também. Tá bom. Ô, Marcos, você faz a gentileza de convocar o patrono do item 1 e a do mesmo item 2 ao 8, por favor? 1 a 8, ok. Para a convocação agora, presidente. Obrigado. Senhores, eu já botei lá na sala, tá? É do mês passado. Na verdade, esse processo está com vista com o Walker. A gente já colheu o voto do meu, né, e do doutor Vinícius. E eu vou passar, quando o patrono chegar, vou falar exatamente essa mesma coisa e vou passar a palavra direto ao Walker, tá, Walker? Patrona convocada, presidente. Obrigado. Cadê o processo? Doutora Camila. Olá. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só pegar aqui o... Eu botei lá no meu... Eu botei lá na pasta T, mas não passei para o meu particular. 2006-97. Isso. Eu tinha esquecido que eu não tinha acabado com esse MCL aí. Mas ficou só um item, né? Só ficou um item, verdade. Esse, né? Exatamente esse. Bom, aqui é só para acompanhamento, né, doutora Camila? Porque Sim. Aqui já sabe. Aqui é uma questão de insumos, no qual, deixa eu pegar aqui, eu já teve o voto do relator, no caso eu, e saiu com vista do conselheiro Walker. Eu vou recolocar o que o relator deu provimento para reverter as glosas referentes aos custos de combustível, lubrificantes, manutenção de veículos, de incêndio, de ferramenta, serviços de geoprocessamento, serviços de topografia, que foram utilizados nas fases de produção de muda, reflorestamento e colheita. As glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roceira, de subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação de herbicidas, de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizado, de campina mecanizada, de controle de pragas e doenças, de limpeza manual, de prevenção e controle de incêndio florestal, de bomba constal, de barra protegida, todos esses serviços prestados na fase de reflorestamento. Reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste, de transporte de madeira, de traçamento, de limpeza de carga, todos prestados na fase de colheita. Reverter as glosas referentes à aquisição de adubo, fertilizante e herbicida. Reverter as glosas referentes aos custos com manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no transporte do produto exportado. Reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do porto. Reverter as glosas referentes aos custos com transporte de casca e biomassa. O conselheiro Vinícius divergiu quanto às reversões referentes à dragagem e embarque. E aí, nesse momento, o conselheiro Walker pediu vistas. E, bom, é óbvio que ele aderiu ao voto do relator quanto às demais
reversões. Ok? Passa a palavra, então, ao doutor Walker Araújo. Boa tarde, doutora. Tá dando microfonia? Não, para mim não. Não? Não. Vocês estão ouvindo microfonia? Tá dando um eco muito forte. Comigo tá. Tá, eu vou tirar o meu áudio, estou pedindo para os... Camila, a senhora está com áudio? Não, eu estava sem áudio, agora eu vou voltar a ficar sem áudio. Tá, só uma pergunta, vê se é o meu, tá? Tá. Agora parou. Todos me escutam, né? Fazem sinal aí, por favor. Tá. A minha imagem está parando um pouquinho também. A minha internet não está muito boa. Bom, eu havia pedido vista desse processo apenas com relação a um ponto que o relator ele trouxe, está na página 16 do voto. Ele trata ali da questão da primeira fase, né, que é a fase de produção de mudas pelo método do mini-stack. Desculpa. E aí ele afasta que, na verdade, ele mantém a glosa aqui porque ele fala que o contribuinte não identificou isso no recurso. Só que aí eu fui olhar tanto o TVF como o recurso, não há glosa nesse ponto aqui da primeira fase. A discussão já começa naquela fase de reflorestamento. E lá há insumos e bens que foram utilizados na fase de muda que o próprio presidente está revertendo a glosa. Então, com relação a esse primeiro ponto aqui que o recorrente traz no recurso dele, ele só traz para demonstrar as fases ali de produção que ele tem. Mas ele não se manifesta sobre glosa desse primeiro item aqui, com relação a essas etapas que estão aqui, mini jardim clonal, subestado, porque isso não foi objeto, na minha visão, isso não foi objeto de glosa. A glosa, salve melhor juízo, que a fiscalização fez, ela já partiu da segunda etapa, que seria o reflorestamento. Talvez a fiscalização entendeu que o primeiro e o segundo ali, que seria produção de mudas e reflorestamento, estaria tudo junto, né? Porque, se você for ver, está mesmo que tudo junto, né? Um é a produção de mudas e outro é o reflorestamento, estão interligados. Só que, assim, essa primeira fase aqui, especificamente, não houve glosa desses itens aqui que o contribuinte trouxe. Então, é por isso que não há no próprio recurso. Então, se você pegar no TVF e no próprio recurso do contribuinte, as folhas 32, ele começa a atacar a glosa a partir do reflorestamento mesmo. Então, ele não ataca a glosa a partir da produção de mudas. A discussão já começa a partir do reflorestamento. Então, presidente, eu acho que não vai mudar o voto. Eu vou te acompanhar só com esse trecho aqui, que eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que não houve glosa. Essa discussão da primeira fase de muda que está dentro já do item reflorestamento. Então, aqui eu vou te acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que aqui a gente tem nem que se manifestar, né? Se houve ou não dialisticidade, porque para mim não houve glosa aqui, especificamente com relação a essa primeira fase de produção de muda. Não sei se ficou bem claro para o que eu tentei explicar, mas é porque quando você fala que não houve dialisticidade, não vai haver aqui prejuízo para o contribuinte, porque não houve glosa aqui, então vai continuar na mesma. Agora, eu acho que quando você fala que não há dialisticidade, talvez o contribuinte vá questionar o advogado, né? Por que não contestou? Aí o advogado vai ter que se explicar lá. Não estou fazendo o papel de ninguém, eu estou... às vezes as palavras aqui, a gente está falando que não houve dialisticidade, e isso pode trazer algum prejuízo para o patrono, né? Em questão de glosa, essas coisas, não vai modificar nada, porque se não houve glosa desses itens aqui, então não vai modificar nada. Então, com relação a esse item aqui, eu vou voltar pelas conclusões, porque eu entendo que não houve glosa, e que as glosas elas estão já dentro do tópico reflorestamento. Se você pegar o TVF, ele vai a partir do reflorestamento, ele não entra nessa primeira fase aqui. Então, é isso. Eu vou voltar nesse ponto pelas conclusões e os demais itens eu acompanho o relator. Ok, então eu estou anotando. Deixa eu só perguntar para vocês o seguinte: quando eu ligo agora meu microfone para falar, dá microfonia para vocês? Não. Tá, não, só para saber, porque senão eu vou ter que ficar ligando e desligando, e já viu
que esse sistema de ligar e desligar para o presidente é ruim, né? Eu vou estar falando várias vezes mudo. O meu tá ligado. Não, eu liguei agora. Não, é que quando você estava falando, eu desliguei o meu... Não, mas agora tá dando, o microfone não tá, né? Essa é a minha pergunta. Então, tá o ótimo. seu tá ligado. Então, beleza. Então, eu estou botando aqui, o Walker acompanhou o relator pelas conclusões. Essa é a anotação que eu estou colocando. Oi? Só nesse ponto. Pelas conclusões. Tá bom. Pelas conclusões, na questão... Vai, dita para mim, então. Em relação à manutenção da glosa, denominada, né? Primeira fase de produção de mudas. Manutenção da glosa. Denominada. Como é que é? De muda? Deixa eu ver aqui. Primeira fase, produção de mudas. Denominada. Tá. Produção de mudas. Ok. Passo a palavra ao doutor Jorge. Com relator. Ok. Doutor Zé Renato. Eu gostaria só de fazer uma colocação. Eu não concordo plenamente com você, não, Walker. Pelo que eu me lembro do recurso, ele reclama. Por mais que esteja interligado o reflorescimento e produção de mudas, no recurso ele fala muito en passant sobre isso. Mas ele só coloca lá. Ele não fala qual é o serviço, ele não fala nada. Mas ele coloca todas as fases de produção. É que as glosas ele inicia a discussão só a partir do reflorestamento, está no recurso dele. Você pode pegar todo o recurso dele, ele traz primeira, segunda, terceira, quarta fase, e aí no item 3.5 é que ele começa a discutir mesmo as glosas. É o 3.52 que ele já vai para o reflorestamento. Esse item que você está falando que ele não contestou, de fato ele não contestou mesmo, porque não houve glosa. Se você pegar o TVF também, ele começa as glosas a partir do reflorestamento. Mas por que isso? Para ter uma lógica, a lógica deles é porque nada disso faz parte. Porque, veja, olha só, a gente tem que entender que para a DRF e para a DRJ, toda essa parte é antes da produção, é o insumo do insumo. Entendeu? Não, mas... Para eles, assim, eu não me lembro agora de todas as glosas, até porque hoje, para ser bem sincero, o processo que eu estou na cabeça agora é de uma outra empresa, que eu me lembro exatamente das glosas que foram. Eu não me lembro exatamente quais são as glosas, mas se eu entendo que, uma vez que ele afasta toda... Eu parto da premissa que o insumo do insumo eu dou. Beleza, como ele pede. E o insumo do insumo começa pela produção das mudas. Agora, o que você está falando faz sentido, por exemplo, num processo mais... Um desses processos que a gente já julgou, ele não traz nem a produção de muda, ele já começa exatamente onde você está falando, no reflorestamento. Esse é um que ele não começa no reflorestamento. Ele, na minha visão, eu só estou botando isso porque os outros colegas vão votar. Tá? E se, de repente, der pela conclusão, não tem problema nenhum, dá pelas conclusões, alguém faz a parte dessas conclusões, faz uma declaração de voto sobre o assunto. Na verdade, eu teria que fazer isso, né? Mas sem concordar, isso eu não sei porque o regimento botou o próprio relator, se o relator não entende diferente. Mas vamos lá. O Walker, porque vai ter votações, né? Ainda, então, e faz tempo que a gente não viu o processo, e alguns podem não ter feito a vista do processo. E para entender por que eu entrei com esse meu argumento. Eu passo a palavra ao doutor Jorge, já passou, doutor José Renato. Com o relator. Ok, doutora Laís. Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Vinícius e eu gostaria de externar minhas razões de decidir. Claro. Mas deve, não só gostaria, como deve, né? São duas questões que ele levantou, né? Que é a parte de os custos de embarque ali do cavaco e depois a dragagem.
primeiro item está sendo tratado como insumo, é requerido como insumo e dado como insumo. E eu entendo, a meu ver, é impossível considerar esse tipo de gasto como insumo se você estiver adotando essa posição intermediária do resto que a gente usa. Eu só acho que é possível tratar isso como insumo se você adotar a visão, aquele conceito amplo de RPJ. Por quê? Eu acho que ocorre aí uma certa confusão, eu já peguei outros processos de empresas similares com esse alto grau de verticalização, que ela produz tudo de antes do insumo até o embarque, e elas tentam sempre trazer essa ideia de que tudo é processo produtivo. Só que eu acho que a confusão está aí. O fato dela ser altamente verticalizada não significa que tudo seja processo produtivo. A partir de um determinado instante que o cavaco está pronto, a gente encerrou a produção, mas como ela é uma empresa muito verticalizada, que se organizou dessa forma, ela também puxa para si outras partes das atividades empresariais dela, no caso, essa parte totalmente relacionada com venda. Então, pegando do próprio recurso voluntário, está escrito lá, quando ele descreve as fases dele, na quinta fase, está escrito, terminada a produção do cavaco, ele é acomodado em pátio de estocagem. Acomodar em pátio de estocagem significa, em outras palavras, armazenar o produto pronto. Quando que o produto é transportado para o navio? Quando ele está vendido. Ninguém vai carregar um navio com produto pronto se ele não tiver vendido. Então, por princípio, isso não mais, a meu ver, no meu sentido, de acordo com esse RESP que nos manda seguir um conceito intermediário, impossível tratar isso como insumo, que é o que é pedido lá no recurso e é concedido. Então, por esse motivo, eu acompanho o conselheiro Vinícius. Em relação ao segundo ponto, que é dragagem, eu também acompanho o conselheiro. Por quê? Vinícius, por quê? Porque esse aqui, obviamente, não está sendo dado como insumo, esse aqui está sendo dado como frete. E aí, frete, a gente saiu daquele inciso de insumos. Então, essencialidade e relevância, a gente só usa para inciso de insumos. Os demais incisos da 10.833, ou 10, PIS ou COFINS, pouco importa, enfim, quando você está falando de frete, armazenagem e os outros demais incisos, eu entendo que a gente tem que dar uma interpretação literal, porque isso aqui a gente está tratando de exclusão de crédito tributário. Então, não cabe tratar de frete ou de armazenagem e aplicar essa ideia de essencialidade ou relevância no frete. Só é possível se acreditar do frete propriamente dito, que é o valor pago a um transportador para transportar sua mercadoria de A a B. Só isso que eu entendo que cabe ali, por isso. Então, resumindo, são essas minhas razões de decidir para acompanhar o conselheiro Vinícius na divergência. Deixa eu fazer uma pergunta para a Larissa, que eu fiquei com dúvida agora. Tá. Você falou da dragagem, está dando como frete? É. Aonde você viu isso? Porque no voto do relator não está isso, é custo da dragagem. É a manutenção da dragagem que ele está dando aqui. Mas não é frete. Está como insumo, então? Eu entendi. É serviço, né? Ele tem que fazer a manutenção, ele tem que tirar o banco de areia lá, né? Bom, a dragagem lá, ele tem que retirar. Não, só estou te perguntando se você mencionou frete. deixa eu abrir. Eu não estou falando como frete, eu não tenho como frete. Não, eu mas falei que eram custos importantes para... que eu estou fazendo para a relatora. Porque, então, é tudo insumo? Sim. Tá bom. Ok, meu raciocínio vale. Ok, então, vale da mesma forma, porque, veja só, de que forma que você retirar areia do fundo da costa tem a ver com a produção de cavaco? Se você aplicar aquele exercício que o ministro fala da subtração, vamos fazer o exercício da subtração. Eu posso retirar a dragagem para ter o cavaco? Perfeitamente. O cavaco está lá armazenado no pátio de estocagem. Isso não tem nenhuma relação com o processo produtivo, isso tem relação com a verticalização das atividades empresariais desta empresa. É isso. Então, o mesmo argumento para um vale para os dois. Obrigada, Walker, por me corrigir. Tudo bem. Okay. Eu só fiquei com dúvida disso, tá bom. Doutor Rafael. Desculpa, acompanho o relator. Ok. Doutora Denise. Presidente, aqui esse custos com embarque de produtos, eu reverto a glosa. Custos com embarque do produto. Calma, então tem que procurar isso aqui no acho que é o mesmo entendimento do Walker, né? Que eu fiquei, não lembro do que foi decidido da vez passada, o presidente também não relembrou. Não, eu posso olhar o da vez passada. Só um minutinho.
Deixa eu pegar a pauta do... Um minutinho. Desculpa, eu sei que já passou, mas só queria pedir então esclarecimento, porque eu abri agora o voto, e está escrito assim: entendo que as glosas referentes aos custos com dragagem do porto devem ser revertidas, pois fazem parte dos custos com operação de venda da recorrente. Isso é insumo? Eu entendi que isso aqui, só esclarecimento mesmo, tá? Não, é de venda mesmo, né? Desculpa, é de venda mesmo. É de venda, tá? Então isso Venda. está sendo dado como venda. Então tá, Sim, obrigada. por quê? Porque o contrato que ele tem reza isso. O contrato que ele tem, do frete dele, de tudo, reza a drenagem, essas coisas todas. Ele tem um contrato específico sobre isso. Tá. Então pronto. Então eu volto ao que eu disse, eu discordo com Tá o certo. Paulo. O presidente, aqui Peraí, deixa eu no só voto, ver aqui. Você não falou precisa, do... não precisa, porque aqui do voto, o senhor está dando os custos do embarque, eu vi aqui no final, né? Estou dando o custo de embarque. E o custo com a dragagem também. Então, eu voto com o relator, presidente, desculpa. Veja que eu estou dando o custo com a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no embarque do produto exportado. É isso que ele está pedindo, tá? Sim. Isso é Com o uma coisa. relator, presidente. Então, tá bom. Bom, então agora eu vou declarar o voto. Todos os membros do colegiado, a maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter todas aquelas glosas que a gente já tinha mencionado. Eu não vou, acho que não é necessário relê-las. Vencidos os conselheiros Vinícius e Larissa divergiam quanto às reversões referentes à dragagem e embarque. O conselheiro Walker acompanha o relator pelas conclusões em relação à manutenção da glosa denominada produção de mudas. É isso? Senhores, têm alguma observação sobre o resultado? Ok. Então, estou copiando esse mesmo resultado para os itens, até o item 8 da pauta. Doutora Camila, a senhora ficou com alguma dúvida? Nenhuma, obrigada, presidente. Eu que agradeço a senhora, tenha uma boa semana. Muito obrigada, doutor Walker, e obrigado a todos aí. Bom trabalho, boa semana. Obrigado. 7. Tá, então, beleza. Foi mais rápido. Agora, vamos para a próxima sustentação. A próxima sustentação pela minha lista é o item 26 da pauta, que eu peço o Marcos que convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. O item 26 da pauta é de relatoria do Dr. Zé Renato, tá, doutor Zé Renato? É o COIN Brasil. Aí ele pede aqui do 26, aí ele pede todos, de 39 a 42. Eu não sei se são todos iguais, são diferentes. Tá, presidente. Posso? Bom, espero. Não, só me diz se eles são similares. Do 26 ao. Só para eu poder anotar aqui para ficar mais fácil. Né? 26 ao 38 são todos iguais. Ah, beleza. Então, são os repetitivos. Isso. Patrono convocado, presidente. 41, 42 é outra coisa. São outra coisa, mas são bem parecidos um com o outro. Difere só um pedido de um e de outro, tá? Tá, aí tu acha que vai precisar fazer 5 sustentações? Tá. Não. Só para saber. Aqui na minha lista está colocando como acompanhamento, tá, presidente? Não está como sustentação, não. Então, tudo bem, vou olhar aqui vou confirmar aqui no meu... Olá, boa tarde. Tudo bem? Não, aqui eu tenho... É porque eu tenho 2 pessoas. Eu tenho a Renata, que eu não sei se é a Renata, tá aí, que vai fazer a sustentação. E eu tenho a Sara, que vai acompanhar. Ah, tá. Que provavelmente a Sara não vai ficar em vídeo aí, por causa que a gente tem um limitador de 9 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, quanto pode? Pelo que eu verifiquei na outra... Aí alguém da nossa turma. Não, estão todos aí, presidente. Pode. Ah, é. Desculpa a minha ignorância, que eu fico lá embaixo, né? Eu estou achando esquisito, tá? Cadê eu?
Eu estou contando 777, é que eu ainda não me acostumei. A senhora, desculpa, doutora Renata. É que a gente está estreando esse sistema. O presidente, para os repetitivos, tem o pedido de videoconferência. Só os outros que são acompanhamentos. Isso, pelo que eu verifiquei, a doutora Sara vai acompanhar os processos dos itens 39 em diante. Os meus processos são item 26 a 38. Perfeito. Tem toda razão, tem toda razão. Ok. Então, doutor, vou apregoar para começar. Item 26 da pauta. Item 26 da pauta, relator José Renato, processo final 2009-36, a empresa Coim Brasil. José Renato, o senhor está com a palavra. Bom, também retratar a realidade dos fatos, até o presente momento, eu adoto o relatório o acórdão da DRJ, que fala o seguinte: trata de declaração de compensação com base em créditos de contribuição oriundo de pagamento indevido ao maior. A DRF de origem emitiu despacho eletrônico de não homologação da compensação fundamentado no seguinte: a partir das características do DARF, discriminados no pé de compra, assim, identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados. Aquele despacho que a gente tem de praxe no eletrônico, né? Cientificada, a interessada postou a manifestação de conformidade, alegando aí algumas situações que a doutora vai levantar na sustentação dela. A decisão julgou improcedente a manifestação, a decisão da DRJ, né? Alegando aí a não existência do crédito. Inconformada da decisão da DRJ, a recorrente apresenta recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, argumentando em síntese. Primeiro, apresenta os documentos contábeis que comprovam e demonstram a origem do crédito, que o mero erro não pode ser fato para ensejar desconsideração do direito do crédito e que ocorreu ofensa ao princípio da verdade material. Esse processo ele tinha sido distribuído para a conselheira Tatiana Belisário, ela saiu do cargo, né, acabou o mandato dela, e aí foi redistribuído para mim. Esse é o relatório, presidente. Bom, boa tarde a todos. Doutor, só um minutinho. Doutora, são 14 horas e 42 minutos, a senhora tem 15 minutos regimentais. Obrigada. Boa tarde a todos, novamente. Eu agradeço ao senhor relator, doutor José Renato, pelo relatório. Eu vou passar bem brevemente aqui sobre a discussão e demonstrar a necessidade de ser reformada a decisão da DRJ, que manteve a negativa do crédito sob a alegação da impossibilidade de admissão das informações constantes da DCTF retificadora, porque apresentado após as declarações de compensação e a formalização do despacho decisório. Bom, primeiramente, quero ressaltar que, embora eu vou focar na questão do paradigma, que é o item 26, e indicar os documentos, as folhas do paradigma, todos os outros processos que estão nos itens 27 a 38 da pauta, eles apresentam os mesmos documentos, tá? Bom, tratam-se de declarações de compensação que foram transmitidas para a utilização de crédito decorrente do recolhimento de PIS e COFINS sobre outras receitas que não aquelas oriundas do faturamento. Bom, embora tivesse o direito à utilização do crédito pela restituição e a compensação, a empresa, por mero erro de fato, ela deixou de apresentar a DCTF retificadora anteriormente à formalização das compensações e da formalização do despacho decisório. O equívoco fez com que a DRF de Campinas exarasse o despacho decisório, indicando que os valores recolhidos de PIS e COFINS já estavam devidamente alocados em débitos confessados pela própria contribuinte e decidiu pela não homologação das compensações. A recorrente verificou os erros das DCTFs e apresentou as retificadoras. Em sede de manifestação de inconformidade, apresentou as DCTFs retificadoras
e que retratavam as informações constantes na sua contabilidade. A DRJ de Campinas afastou a possibilidade de admissão das DCTFs retificadoras, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não provocou a DRF a verificar a existência do crédito diante das novas DCTFs retificadoras. Alegou que o contribuinte também deveria ter apresentado as comprovações dos valores indicados nas novas DCTFs. O julgamento da manifestação de inconformidade ocorreu em 2010, e em 2015, para sanear qualquer dúvida que pudesse existir sobre essa questão da DCTF retificadora, foi exarado o parecer normativo COSIT 2 de 2015 para dizer, aspas, que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o Perdicomp, que utilizou como crédito pagamento indevidamente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Bom, então, por isso, as DCTFs retificadoras devem ser acolhidas e afastada a alegação da DRJ quanto a esse ponto. Bom, no que diz respeito à comprovação do direito creditório, a recorrente apresentou, além das DCTFs retificadoras, em sede de recurso voluntário, trouxe diversos outros documentos que comprovem a existência do seu direito. Eu vou utilizar aqui, no caso do paradigma, indicar quais documentos e as folhas em que estão localizados. Bom, o comprovante de recolhimento estão as folhas 70, as relações das DCTFs retificadoras e que constam como admitidas e ativas no sistema da Receita Federal, as folhas 71 a 74, livro diário com demonstrativo do resultado, folhas 75 a 77, balancete do período, folha 78, razão analítico com as movimentações diárias das folhas 79 a 92 e o demonstrativo da composição do crédito, indicando quais receitas foram enquadradas na composição de outras receitas, constante as folhas 69. A recorrente entende que esses documentos são hábeis e suficientes para comprovar seu direito creditório e, embora tenha apresentado somente com recurso voluntário, essa foi a primeira oportunidade em que, após levantada a sua necessidade, houve apresentação, já que não foi intimada pela DRF de Campinas a apresentar esses documentos, e em busca da verdade material, e caminhando aí com a jurisprudência, a legislação, e especialmente com a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, requer que seja reformada a decisão da DRJ para que sejam consideradas as informações constantes na sua DCTF retificadora e reconhecer o direito de crédito. Eu agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Agradeço a doutora Renata. Passo ao voto do relator. Fone. O curso tempestivo trata de matéria de competência dessas turmas, motivo pelo qual passa a ser analisado. A presente matéria já foi objeto de apreciação pela primeira turma extraordinária da terceira sessão de julgamento no processo final 2009-20. Envolve a mesma situação fática com a mesma contribuinte, cujo julgamento resultou na resolução 330.01.000.264 de lavra do ilustre conselheiro Marcos Rogério da Silva, determinando a baixa do processo para realização de diligência por parte da unidade de origem. Por entender se tratar de mesma matéria e comungar o entendimento esposado na resolução acima mencionada, peço vênia para adotar como minhas razões de decidir. Razões da decisão recorrida. Na decisão de primeira instância, o voto condutor apresenta os seguintes fundamentos para julgar improcedente a manifestação de conformidade. Desta forma, em que pese a alegação da interessada, o que se verifica no caso concreto é que o ato administrativo da autoridade jurisdicionante foi legítimo e pautado em instrumento de confissão de dívida, DCTF, elaborado pela própria contribuinte.
De fato, como exposto na decisão que não homologou a compensação, o objeto da contribuição encontrava-se em conformidade com a correspondente DCTF, a qual tem seu efeito determinado pelo artigo 50 da 2124 de 84. É dizer que nenhum reparo merece a decisão da autoridade jurisdicionante tomada ante os fatos conhecidos à época, conforme apresentado pela própria contribuinte. Alegações posteriores formuladas pela contribuinte quanto às informações antes prestadas não têm o condão de tornar irregular a decisão administrativa que se pretende ver reformada. Assim, torna-se óbice ao recolhimento do crédito em favor da contribuinte a identidade entre a dívida compensada na DCTF e o valor pago apontado como feito a maior. Não obstante, ainda que se supere esse obstáculo e se pretenda investigar a liquidez e certeza do direito de crédito alegado, a contribuinte não fez prova robusta a ser credora da Fazenda Nacional. Isso porque trouxe aos autos apenas a cópia da retificação espontânea da DCTF envolvida no crédito utilizado. É de se observar que a retificação da declaração, desacompanhada de outros documentos comprobatórios, que o valor original do débito era menor do que foi efetivamente declarado e recolhido à época, demonstra apenas a manifestação de vontade da contribuinte em informar outro valor que aquele débito discutido, para aquele débito discutido. Do exposto, se a contribuinte procurou indicar que o débito era inferior ao declarado e recolhido, deveria carregar aos autos presentes, na presente inconformidade, os documentos que comprovassem o erro por ela cometido desde a declaração da CTF original. Assim, no sentido de clarear as informações prestadas à Fazenda Nacional, poderia a interessada demonstrar que havia correspondência entre o valor por ela reclamado e o devido da contribuição, como declarados em outras informações prestadas ao fisco, como na DIPJ, da com informações contantes livros contábeis. Da proposta de conversão, julgamento e diligência. Percebe-se que o fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento do crédito do direito creditório contra a Fazenda Nacional está na ausência de demonstração por meio de documentação hábil e idônea. Diante dessa decisão, a recorrente apresenta as seguintes afirmações: que o crédito pretendido teve origem na inclusão indevida de outras receitas na base de cálculo e, por mero erro de fato, não efetuou a retificação do DCTF, com isso apresenta documentos que demonstram o erro cometido. Afirma que a entrega da DCTF, ainda que assuma caráter de confissão de dívida, não deve ser considerada irretratável, podendo retificar as informações prestadas sem a prévia autorização da autoridade administrativa. Por fim, invoca o princípio da verdade material, para que a autoridade observe a realidade factual apresentada nos autos. Nesses termos, faz juntar aos autos, como prova do seu alegado, os seguintes documentos: demonstrativo de PIS e COFINS, das receitas, comprovante de arrecadação, partes da DCTF original, retificador do terceiro trimestre, demonstrativo, balancete patrimonial, razão analítico e conta de demonstração de PIS e COFINS da receita. No presente caso, se enquadra as situações em que o sujeito passivo busca provar o que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da cooperação disposto no artigo 6 do Código de Processo Civil. Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto 70.235, que assim dispõe: a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício o requerimento determinante a realização de diligências. Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente, com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por baixar o presente processo de diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma: analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso voluntário, com vistas a verificar se, de fato, todas as receitas se compõem do grupo outras receitas, são ou não base de cálculo do COFINS. Se entender necessário, intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar pertinentes. Destaque-se que o STF decidiu em sede de repercussão geral, da RE e tal, pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, prevalecendo o entendimento de que a base de cálculo de contribuição PIS e COFINS, receitas provenientes do faturamento da empresa, ou seja, aquela derivada da atividade típica da pessoa jurídica. A partir da análise do item 1, confirmar a procedência das alegações do crédito e da COFINS requeridos pela recorrente. Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados, da ciência a recorrente concedendo prazo de 30 dias para querendo manifestar-se.
Realizada a diligência nos moldes acima descritos, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento. Esse é o meu voto, presidente. Ok, doutor Renato. Mas eu entendi o seguinte. Eu entendi que... Bom, eu vou passar o voto para o Vinícius. Até porque... Bom, a gente está deliberando, mas... vou deixar que o doutor Vinícius faça as considerações dele. Doutor Vinícius. É difícil divergir do Zé Renato, né? Muito difícil. Por isso que eu estou aqui segurando. E ainda do Marcos, nosso amigo do Rio, nossa. É que assim, eu utilizei só, desculpa cortar você, que eu tomei essa decisão diferente dos outros processos da mesa contribuinte, nos outros casos, que a gente vai ver depois, mas que aqui se trata de um despacho eletrônico, né? Por isso que eu tomei essa decisão. Mas só isso. Vamos lá. Assim, eu tenho aquele carinho especial pelo despacho eletrônico, né? Porque eu acho que, pelo menos a princípio, ele não traria, vamos dizer assim, um acusatório forte por parte do fisco. Então, ele diluiria, vamos dizer assim, o ônus probatório, não afastaria, mas diluiria um pouco essa missão do ônus probatório. Acontece que, nesse caso aqui, nem para mim, que sou um simpatizante do abrandamento do ônus em relação a despacho decisório eletrônico, nem para mim o sujeito passivo cumpriu o mínimo necessário, que é, primeiro, dialeticidade. Ele não explica de que se trata essa diferença. Era um DAF, era um recolhimento, primeira coisa. Então, era a origem do crédito, um recolhimento indevido. Aí se viu que o débito absorveu completamente o recolhimento indevido, suposto recolhimento indevido. E aí ele fala assim, não, eu não retifiquei a DCTF, mas ele não explica por que ele teria que ter retificado a DCTF para diminuir o débito. Ele nem sequer tangencia a questão do débito na manifestação de inconformidade, ou seja, falta de dialeticidade, primeiro ponto. Segundo ponto é que não tem provas mínimas na manifestação. Então, além de faltar dialeticidade no recurso, na manifestação de conformidade, faltam provas mínimas. E o terceiro ponto é o seguinte, mesmo analisando o recurso voluntário, para mim não está provado o que ele precisa. Assim, no primeiro momento, esses documentos que ele trouxe em recurso voluntário poderiam ser aprofundados, serão objeto de uma análise mais aprofundada pela fiscalização, por exemplo. Né? Mas já nessa etapa do processo, já nesse momento processual, recurso voluntário, ele deveria ter trazido tudo para demonstrar. E isso aí não demonstra. O que ele trouxe aí são elementos importantes para um início de fiscalização ou de análise fiscal. Mas, nesse momento, não. Note-se, por exemplo, as razões analíticas, essas folhas, elas não são numeradas sequencialmente, ou seja, não são do livro, certo? São de um sistema, talvez, um extrato de sistemas internos que poderiam refletir os documentos oficiais. Então, assim, questiono, então, nesse caso, a eficácia perante terceiros desse documento probatório que ele chama razão analítica. Aí tem outros demonstrativos aí sem assinatura do contador, por exemplo. Não tem eficácia perante terceiros, esses documentos, esses demonstrativos. Outra coisa, onde que estão os documentos que embasam a escrituração das receitas financeiras, para eu saber se são realmente receitas financeiras que estão sendo tributadas indevidamente e tudo mais. Onde que está o comparativo entre o que inicialmente se apurou em DCTF e o que deveria ter sido apurado na retificadora, para demonstrar que na primeira apuração essas receitas financeiras realmente
participaram da composição da base de cálculo. Não existe isso aí. Outra coisa, onde que está o lançamento, a escrituração contábil das próprias compensações, que é um processo acumulado com compensação, né? Restituição acumulada com compensação, se não me engano. Então, também a comprovação das compensações, que ele pegou aquele crédito X e compensou com débito Y, é importante ele demonstrar isso, até para a gente ter o controle da duplicidade ou não do aproveitamento do direito creditório. A própria contabilização do pagamento indevido, ele diz que foi um DARF, né, que foi pago a maior, ele precisa registrar isso contabilmente, eu não estou vendo o registro contábil disso aí. Então, assim, uma série de questões, a começar pela falta de dialeticidade, passando pela ausência de provas em manifestação de conformidade e culminando na insuficiência de provas no recurso voluntário. Então, eu abro divergência. Ok. Para negar provimento. Isso. Ok. Doutor Walker Araújo. Eu vou pedir vênia ao relator também. A manifestação, ela traz um pedido potestativo, né? Ela fala, vou provar ainda. Isso já me demonstra que ela não trouxe nada na manifestação, né? Porque ela condiciona o direito dela a uma futura comprovação, né? Ela fala, vou comprovar, mas não traz nada na manifestação. E como bem mencionou o Vinícius, ela não justifica ali o erro que ela fez na declaração, né? Não justifica nada, na verdade. Na parte recursal, ela traz novos argumentos. Para mim, isso é novo argumento, porque aqui ela está discutindo agora a inconstitucionalidade, lá, o alargamento da base de cálculo, né, da 9718. Isso aqui são novas alegações. Quer dizer, a gente aceitar isso agora, a gente está com aqui uma supressão de instância, porque esses argumentos não foram analisados lá embaixo. Um ponto que tem chamado muita atenção, e eu tenho, assim, começado a analisar muitos recursos, eles não atacam a decisão, né? Porque a decisão fala, você fez a retificação da DCTF posterior. Mesmo eu aceitando a retificação posterior, você não me provou nada. Aí o recurso vem aqui, traz novos argumentos e não ataca a decisão, dizendo, não, eu trouxe alguns documentos que comprovam sim. Inclusive, eu vou ajudar a complementar agora, nos termos lá do inciso. Além do artigo 16, para complementar esses documentos. Esses seriam os melhores do mundo. Mas o contribuinte tem que atacar a decisão lá, falando assim, não, eu trouxe sim. Eu trouxe prova do meu direito. E eu não vejo o recurso atacar. O recurso, normalmente, nesses casos, eles trazem uma nova alegação, eles juntam um monte de documentos, só que não ataca a ratio decidente. Qual que foi a ratio decidente? Você não comprovou. Não me trouxe documento para comprovar. Então, para mim, o primeiro passo do recurso, não, eu trouxe algum documento sim. Aqui, ó, estou te demonstrando. Só que se você entende que esses documentos não são suficientes, estou te trazendo mais esse. Ó, é o caso lá da exceção do artigo do parágrafo 4º do artigo 16. É o caso da exceção. E aqui não há isso. Então, diante de todo esse arcabouço, falta de contestação específica na manifestação, não houve. Falta de documento, não teve também. Falta de contestar a ratio decidente no recurso, também não teve. E esses documentos aqui também não comprovam as alegações do contribuinte em fase recursal, ainda que fossem aceitos, eu vou acompanhar a divergência. Ok, doutor Walker. Passa a palavra ao doutor Jorge. Presidente, pouco eu posso acrescentar após o Vinícius Walker. Então, dizer que eu estou com a manifestação de uma conformidade aberta. Tem 2 parágrafos falando apenas da retificação, sem apresentar qualquer documento, conforme o Walker já disse. Eu acompanho a divergência. Obrigado, doutor Jorge. Doutora Larissa. Bom, eu também acompanho a divergência. Queria só fazer uma observação. Concordo com tudo, toda a análise
farta, brilhante dos colegas que me precederam, em relação às razões de decidido da RJ, a única observação, na verdade, é para a patrona, porque ela disse, relatou como se a DRJ houvesse negado, porque a DCTF não estava retificada, e não foi isso. A retificação posterior da DCTF não foi nenhum problema para a DRJ. A questão é a ausência de provas, é este o ponto. Então, é só essa questão, tá? E acompanha a divergência. Ok. Doutor Rafael. Também acompanho a divergência, presidente. Doutora Denise. Com a divergência, presidente. Também, bom, eu acho que o doutor Walker e o doutor Vinícius já exauriu o tema, né? Todos já conhecem a minha posição. Queria só ressaltar um apontamento feito pelo Dr. Walker, que é uma angústia que eu tenho constante no processo administrativo, que é a falta de dos recursos apontarem o motivo da reforma ou da anulação da decisão recorrida. O advogado, os patronos que advogam na área administrativa fiscal, eles continuam com a lógica que aqui é uma instância revisora de lançamento ou de despacho decisório, e, na verdade, não é. Aqui é uma instância de julgamento, é uma segunda instância de julgamento. E como no processo civil, quando você entra com recurso, o que você está pedindo é o quê? É a reforma ou a nulidade da decisão anterior. E você tem que falar o porquê da nulidade e da decisão anterior. É óbvio que quando você fala isso, de uma certa... Não nulidade, porque nulidade você está falando de erro em procedendo. Mas quando você está falando em erro judicando e você está pedindo a reforma, é lógico que você vai tangenciar, você vai tratar, no fundo também, do auto de infração ou do despacho decisório, né? Então, isso é uma coisa que me angustia muito, porque se a gente for seguir isso ao pé da letra mesmo, boa parte dos recursos não seriam nem admitidos, porque não há uma insurgência contra a decisão anterior. Veja, doutora, eu não estou fazendo uma crítica a esse processo, estou fazendo uma crítica aos procedimentos adotados pela maioria dos advogados que fazem as defesas administrativas. Infelizmente, isso acontece. Bom, diante dessas breves palavras, eu voto com uma divergência. Doutor Renato, é o seguinte, eu estou botando aqui, acordo do novo colegiado por maioria de votos em afastar a convenção do julgamento em diligência. Vencido José Renato, que fazia essa conversão. Perfeito? Eu tenho que designar designado. Quem se habilita a ser designado a falar sobre a desnecessidade da conversão de julgamento? Eu tenho isso pronto, presidente. Ok. Obrigado, Rafael. Para eleger. O que foi, Jorge? O que acontece? Independente disso, que isso é uma preliminar. Independente disso, o doutor Zé Renato vai votar no mérito. O mérito todo mundo já negou o provimento. Como é que o senhor vota no mérito uma vez que não foi convertido em diligência? Presidente, depois das considerações todas afastadas à diligência, eu voto por negar provimento ao recurso por falta de adilicidade e por não ter comprovado o direito ao crédito pretendido pelo recorrente. Ok. Pelo que eu entendi, todos os conselheiros da turma acompanham o relator. Então, tá. Por mérito. Unânime.
unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Bom, o nome colegiado, maioria de votos em afastar a conversão do julgamento em diligência. Vencido José Renato, que convertiu o julgamento em diligência, designado Rafael para redigir o voto vencedor quanto a preliminar. No mérito, vírgula, por unanimidade de votos, em negar, por unanimidade de votos, vírgula. Deixa eu ver como é que eu vou botar isso aqui. Votos, em negar provimento ao recurso. Tá bom. Ficou meio esquisito, né? Ficou fora da... Vamos botar aqui melhor. Acordo dos membros do colegiado, maioria de votos, e afastar a conversão de julgamento em diligência. Vencido José Renato, que convertiu o julgamento em diligência, designado Rafael para redigir o voto vencedor quanto a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, vírgula, em negar provimento ao recurso. Tá bom, dá para entender, né? Vocês querem fazer alguma sugestão de redação? É que eu tenho que deixar claro que o Zé Renato foi vencido na preliminar de conversão em diligência. Tá? Só nessa parte. Então tá. Doutora Renata, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, doutor. Tá. Copiarei esse mesmo resultado para... Ele foi paradigma dos itens 27 a 38. Então, estou copiando esse mesmo resultado para os itens 27 a 38 da pauta. Doutora, agradeço a sua presença e tenha uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou copiando aqui. Mas, senhores, se a gente for seguir ao pé da letra, a gente ia ter muita dificuldade em ter recursos admitidos. Porque a dificuldade desse pessoal recorrer contra a decisão é impressionante. Pronto. Dando seguimento ao julgamento, eu peço para que o Marcos convoque o patrono para acompanhamento dos itens 39 ao item 42 da pauta. Marcos, por favor. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Obrigado. Isso aqui é insumo, né, Renato? Oi? Insumo que eu digo é piscofins não cumulativo, né? Piscofins não cumulativo. É tudo perde comp. E... PIS e É COFINS. que ele entrou hoje porque eu entendi isso aqui como insumo. É que, na verdade, eu sei que frete não é insumo, mas quando vocês discriminam assim, frete, devolução de vendas, né, eu entendo que a gente está dentro da não cumulatividade. Aí podemos discutir, porque algumas vezes a gente tem várias rubricas, né? Se for botar todas, vai encher a planilha inteira com todas. Então, por isso que está hoje. Se fosse decomp pura, ela não entraria hoje, ela entraria em outro dia. Né? Porque, se vocês repararem, na pauta tem um dia específico só para provas e decomp. A turma é convocada, presidente. Obrigado. A Larissa que vai estar cansada. Vai ter um dia aqui que basicamente é ela. Mas não, pelo e-mail que você mandou, Larissa, foi a única maneira que eu vi de fazer da maneira que você me pediu. Você, na verdade, sugeriu para que ficasse mais fácil de julgar. Tá ótimo, Gilson. É ruim ficar só você,
mas eu não vi como separar. Não, aqueles Esse dois é o primeiros, pedido. não. É. Separar, complicado. Não, mas ficou, tá bom. Você já botou os outros no final da final da quinta? Então, sem problema. Eu tento não botar muito... Tudo igual, Zé? Sim. Só o Inter 41, que ele é a mais do que os outros, ele tem um pedido de diligência. Só isso de diferença? Só isso. O resto é tudo igual. Quando começa a gaguejar, é tudo igual. Eu fiz... Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo. É só acompanhamento, né, doutora? Só acompanhamento. Ok. Então, item 39 da pauta, relatoria da doutora Zé Renato, processo 2009-35, empresa Coim Brasil. O senhor está com a palavra, doutor Zé Renato? O relatório trata de processo de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS de exportação, enviado em 8/12/2008, nesse valor de 308 mil e alguma coisa. Utilizando-se de crédito, enviou ao contribuinte as seguintes declarações de compensação. Aí tem os números da compensação. A fim de atestar a veracidade do crédito pleiteado, foi instaurada a ação fiscal junto ao contribuinte, mediante mandato de procedimento fiscal número tal. Durante o curso da fiscalização, o interessado foi intimado a apresentar livros contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisição dos bens que derem ensejo aos créditos das contribuições, bem como outros documentos. Da posse desses, procedeu à fiscalização e análise documental, conforme relatada às folhas 53, da qual resultou a glosa de 179 mil. Consta da informação fiscal seguinte: intimada a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte apresentou arquivos digitais que corroboram as bases de crédito das contribuições que foram apuradas pela fiscalização sobre o arquivo digital de notas fiscais de entrada e de saída, com a consonância com os valores informados na DACOM. Constatamos que ocorreu a apuração de excedente de saldo credor em todo o período analisado. Assim, foi elaborada a planilha anexo 2, em anexo, onde estão detalhados os valores dos créditos e contribuições de PIS da COFINS mês a mês, com os respectivos saldos credores passíveis de ressarcimento e compensação no trimestre. Diz-se que os valores divergentes estão de acordo com aqueles informados na contribuinte na DACOM. Com base no direito creditório apurado, foi proferido despacho decisório, homologando parcialmente as compensações pleiteadas, restando o saldo devedor em algumas delas. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese ter cometido erros formais no preenchimento da DACOM. Apresenta a tabela abaixo, a fim de justificar a existência dos valores pleiteados no pedido de ressarcimento sobre litígio. Prosseguem suas alegações que, conforme acima demonstrado, o crédito está sendo questionado no valor de 308 mil, resultado da diferença entre o total de COFINS de exportação, trimestre de 2008, terceiro trimestre de 2008, no valor de 745, e a parcela de crédito COFINS exportação utilizada para deduzir a COFINS devida no terceiro trimestre de 2008, no valor de 436. O item acima mencionado está demonstrativo contribuições da COM dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2008, conforme, inclusive, informado pelo auditor fiscal, quando da elaboração do resumo de apuração de PIS/COFINS constante despacho decisório hora combatido. No que se refere ao item 2 acima, qual seja a parcela de 436 mil, que corresponde ao valor do crédito de exportação efetivamente utilizado em setembro de 2008, a requerente tem a esclarecer o que segue, que ela equivocadamente informou na folha 24, regime cumulativo não cumulativo, linha 12 da COM, mercado interno, né, que ela está falando aqui, e nesse sentido o valor de 436 mil, que é a somatória do crédito de exportação utilizado no terceiro trimestre de 2008, é composta pelos 201 mil, com 234 mil utilizado no mês de agosto de 2008, considerando que em junho de 2008 não houve utilização do citado crédito. Da mesma forma, em consequência, a requerente cometeu outro equívoco em informar o valor zero na linha 12 da ficha 24. O saldo de 247 mil passível de utilização em 2008 encontra-se demonstrado na ficha mencionada da COM em setembro de 2008. Em outras palavras, a requerente, em que pese ter utilizado a totalidade do saldo remanescente de COFINS de importação no valor de 247 mil para abater o saldo do COFINS devido em setembro de 2008,
e não crédito de COFINS de exportação, deixou de informar corretamente a utilização da CON correspondente à compensação efetiva a COFINS no mês de setembro de 2008, com crédito de COFINS de exportação, em verdade, no montante de 436 mil e não 683, conforme indicado na DACOM apresentada. Com a utilização do crédito de COFINS de importação, nos termos mencionados no parágrafo anterior, a recorrente manteve como saldo o crédito de COFINS no final do terceiro trimestre de 2008 no valor de 308 mil, correspondente a 745, gerando o período menos o valor efetivamente utilizado no montante de 436. Após a comprovação inequívoca da origem da existência do saldo do crédito, sob análise, claro que está que o argumento constante de parte tesourário recorrido não pode prevalecer apenas em razão da ocorrência de pequeno equívoco do preenchimento da obrigação acessória, como é o caso da DACOM nos termos mencionados acima. Requer, afinal, o acolhimento da manifestação de conformidade. A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade da contribuinte, recebendo o acordo a seguinte emenda: erros do preenchimento e verdade material. Inconformada com a decisão assim mencionada, a contribuinte recorrente interpôs o recurso voluntário, oportunidade em que requis os argumentos trazidos na manifestação de conformidade. Veio para o CARF para julgamento, distribuído para minha relatoria, é o relatório, presidente. Posso voto? Por gentileza, doutor Zé Renato. O recurso é voluntário e tempestivo, trata de matéria de competência da motivo pelo qual passa a ser analisado. O presente processo trata de direito creditório creditado pela recorrente, sem apresentação de documentos de sua escrita contábil que pudessem demonstrar a certeza e liquidez dos créditos objeto do pedido de restituição e compensação. Princípio contraditório para a defesa de verdade material. A recorrente, em seu recurso voluntário, alega que, em atendimento ao princípio da verdade material, deveria a autoridade fiscal ter procedido de ofício à análise de sua contabilidade para apuração e quantificação do crédito tributário objeto do pedido de restituição e compensação. Entretanto, entendo que o pedido não merece prosperar. Não há que se falar em ofensa ao princípio citado pela recorrente, vez que a decisão guerreada se volta à análise de elementos dos autos e concluindo que não há prova no crédito alegado. Tendo considerado como insuficientes os documentos apresentados, pressupõe a análise, caindo por terra o argumento de nulidade da decisão por ofensa ao princípio da verdade material. Correta ainda a decisão de piso, quando esclarece que o ônus da prova nas situações em que temos o requerimento de restituição e compensação dos créditos supostamente indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal, uma vez que todas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de conformidade da recorrente. Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais claras que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo ao julgador afastar das regras em face da aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a aplicação dos princípios como aquele do formalismo moderado da verdade material não devem abrir caminho para o afastamento das regras que servem para a concretização de outros princípios jurídicos, sobretudo os processuais. Desta forma, se afasta-se as alegações de não observância da verdade material. Ônus da prova do direito creditório. Conforme mencionado acima, o presente processo, não se discute o direito ao crédito de pagamento indevido de tributo, mas sim a prova efetiva da existência do crédito. Vale dizer, por meio de documentação contábil e fiscal hábil. No presente caso, a recorrente não trouxe os outros documentos necessários e substanciais a comprovar suas alegações e demonstrar a origem do crédito pleiteado, alegando pura e simplesmente em seu favor o saldo do crédito das contribuições que deveria ter sido considerado de ofício pela autoridade fiscal. Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte, não sendo produzidos os autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito à medida que se impõe. Nesse sentido, aqui, eu colaciono aqui uma decisão aqui do Rosalvo. É pertinente destacar também a lição do professor Hugo de Vitor Machado a respeito do ônus da prova, que ele fala que é do contribuinte nessas questões. Soma-se a isso que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo, se acompanhar de documentos hábeis a comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme previsão contida no artigo 26 do Decreto 7574 de 2011. Conclusão, por tudo assim exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente.
Doutor Zé, repasso a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. O Walker Araújo. Com o relator. Eu só queria falar para o relator, se ele concordar, lógico. Só colocar que o único documento que o contribuinte trouxe foi uma DACOM. E até para deixar registrado, né, para não ficar de forma um pouquinho geral. Aqui, a DACOM, o único documento que o contribuinte trouxe foi a DACOM, e sem os documentos auxiliares para demonstrar os valores registrados lá, não comprova, né? A DACOM por si só não é suficiente. É só se quiser mencionar, viu, Zé? Eu acho até legal, porque aí se ali você põe que a DACOM que ele trouxe não é suficiente, se trouxer os documentos auxiliares ali, né? Para comprovar o lançamento dos registros, né? Mas com o relator. Obrigado, doutor Walker. Doutor Jorge. Com o relator. Renato, o relator, doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade, o item 39 da pauta. Item 40 da pauta. O item 40 é a mesma situação, presidente. Então, o item 40 e o item 42. Então, estou copiando esse mesmo resultado para os dois itens da pauta, 40 e 42. Certo. Então, 41 de fora. O item 41, a única coisa que ele tem um pedido de diligência e que eu estou afastando também esse pedido de diligência. Okay, que é o 2009-46. Ok, então tem uma preliminar aí. É isso? Isso. Ok. Mas também tem a mesma instrução probatória, tudo similar. Coisa. Só a mesma coisa. Senhores, todos afastam a preliminar? Sim. Sim? Ok, então, unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar, foi rejeitada, eu vou botar aqui, rejeitado a conversão. Rejeitada. Julgamento em diligência. O mérito, unanimidade de votos também, em negar provimento ao recurso. Temos voto do relator. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Perfeito, conselheiros. Muito obrigada. Ótimo trabalho. Eu agradeço. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Isso, votamos todos do COIN. Presidente, pode dar uns 5 minutinhos aí para ir no toalete? Vamos dar, então, um intervalo, então, né? São 14 horas, 15 horas, né? E 30, com 15, 14 e 45 voltamos, tá? Ou 15 e 45, ok? Por favor, Marcos, você pode interromper a gravação? Por Walker também, por favor. Só que só está interrompido depois que